Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas acredito que em tempos de rede social tão dominante assim, na nossa atividade diária, você já deve ter considerado de alguma forma o valor da aparência. O quanto vale ser a imagem daquilo que as pessoas desejam? Você já parou para pensar? Qual é o valor de sermos aquilo que as pessoas querem que a gente seja? Ou de alguma maneira desenvolver atributos, capacidades, desenvolver uma identidade que gera no coração do ouvinte o interesse e a intenção de consumi-lo ou de alguma forma possuí-lo? Se a gente for fazer de uma maneira fria a leitura da aparência, a gente vai ter que concordar que ela hoje vale muito. E para muitas pessoas a aparência é muito mais valiosa do que a própria essência. Porque os produtos, de forma geral, não se vendem por aquilo que eles valem, ou por aquilo que eles de fato são capazes de fazer. Eles se vendem por aquilo que eles aparentam ser e aquilo que eles aparentam fazer. A imagem faz com que pessoas vis se tornem celebridades aceitas. A imagem faz com que pessoas que realmente são dignas se tornem as piores pessoas do mundo, porque elas não sabem trabalhar a sua imagem. A imagem acaba se tornando uma forma de manipulação de opinião, uma forma de construção de uma identidade superficial, de um personagem, e existe um número cada vez maior de pessoas comprometidas à construção dessas imagens. Se você for observar, por exemplo, o número de pessoas que hoje estudam ou de alguma forma se qualificam para poder tratar uma foto ou de alguma maneira editar um vídeo ou construir um conceito a ser vendido para o consumidor, você se assustaria. Existem pessoas que nas suas casas, com um computador, apenas gastam o seu tempo editando fotos, editando vídeos e criando uma imagem desejável. Tudo isso porque a aparência vende mais do que a qualidade. A aparência vende mais do que a própria essência. Se esse conceito tão mundano, comum, profano, do jeito que você quiser chamar, é tão real, genuíno e talvez faça parte do seu dia e do seu cotidiano, nós também temos que convir que, se pensamos assim, talvez já estejamos hoje, de alguma maneira, seduzidos por essa ideia. O quanto nós investimos na forma que as pessoas nos veem, o quanto nós investimos na forma que as pessoas pensam que somos, quanto nós temos investido na construção desse personagem que vai ser comprado, consumido, aceito, tolerado, parabenizado, louvado, engrandecido, posto num pedestal ou tornado pensamento, ideia ou conceito dominante. Existe muito dinheiro, existe muito tempo e existe muita gente sendo convencida. Se você vai concordar comigo, ou a gente vai convir com essa ideia, nós temos que criar um ponto em comum. A imagem vale muito. Segundo ponto, existem pessoas comprometidas a construir essa imagem. Terceiro ponto, talvez você seja uma delas. E dentro dos aspectos espirituais, o que significa sermos alguém que carrega apenas uma imagem? O que representa para nós como cristãos sermos aquele indivíduo comprometido em criar um conceito ou um perfil que se torna tolerável ou aceito por todos? Se você não sabe o que significa isso, eu vou te ajudar. Só que eu não vou te ajudar respondendo, vou te ajudar fazendo uma pergunta. Seria você um fariseu? Você já parou para perguntar se você é fariseu? Você já parou para questionar se você é um personagem? Você já parou para questionar sobre a maneira que você tem vivido a fé, os princípios cristãos e a própria doutrina? Será que você é, como diz a música, igual àqueles que um dia você criticou? É estranho pensar assim, mas boa parte dos cristãos modernos, se eles forem fruto dessa estrutura criada ao nosso redor e da modernização da sociedade, é provável que a maior parte de nós seja apenas um personagem.
apenas alguém que escolheu ser aquilo que todos querem que ele seja e está de alguma maneira disposto a trabalhar esse personagem. Se você acredita que isso é moderno, já vou dizendo, não é, e por isso eu fiz essa pergunta. Será que você não é o tal do fariseu? Pastor, mas se eu for o fariseu, qual é o grande problema? Eles não eram homens que obedeciam uma lei, se comprometiam em cumprir rigorosamente os mandamentos? Sim, eles também eram indivíduos que escolheram agregar aos mandamentos padrões de aperfeiçoamento da doutrina, para que houvesse uma elevação moral. Só que tudo o que os fariseus faziam, além das palavras que diziam ou dos argumentos, era diferente, muito diferente do que eles viviam. O que eles viviam era completamente diferente do que eles falavam. O argumento era santo, o vocabulário era até rebuscado, a ideia era elevada, a imagem perfeita, mas a vida completamente oposta àquela que eles mesmos diziam que deveria ser praticada. Se hoje não podemos chamar de fariseus, talvez nos chamaríamos de puritanos, perfeitos, santarrões. Eu não sei qual é o termo que você gostaria de usar, mas no fim, a verdade é que apesar de tudo que queremos viver com Cristo, a maior parte do tempo gastamos energia tentando esconder quem de fato nós somos. Nós criamos muralhas, criamos maquiagens, criamos máscaras, criamos perfis, criamos uma estrutura gigantesca ao nosso redor, para que as pessoas nos conheçam até a primeira, segunda ou terceira camada, a parte mais interna, ou a parte mais genuína da nossa identidade, nós não revelamos. E se você tem feito assim, se você tem vivido assim, se você tem pensado assim, parabéns, você é um fariseu. Porque no fim, o fariseu não era um indivíduo mal intencionado. O problema do fariseu é que ele foi tão bem intencionado no começo, que no fim ele não conseguiu suportar a própria boa intenção. Ele elevou os padrões a um ponto onde a própria santidade bíblica não pedia, era apenas o produto dos ideais humanos, era aquilo que ele queria que os homens pensassem que eles são, e nunca aquilo que a Bíblia disse que eles teriam que ser. Em nenhum momento você vê nas referências do Antigo Testamento um apoio literal aos fariseus, mesmo que eles venham a existir depois de um determinado tempo na história judaica. Se você for observar o Talmud, por exemplo, você vai notar que existem dois padrões de fariseus: aqueles que eram apenas personagens e aqueles que podemos chamar de piedosos. Nada muito diferente da realidade atual. Indivíduos que entendiam a verdade e queriam vivê-la, e indivíduos que entendiam a verdade, mas criavam um personagem diante da dureza de se viver aquilo que eles próprios haviam inventado. O cristão quer ser tão santo e quer que todas as pessoas acreditem que eles são santos, que eles esqueceram qual é a santidade esperada, e por conta disso criou-se um personagem. A Bíblia diz assim, que no final dos tempos haveriam indivíduos que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Se você observar historicamente esse texto de 1 Timóteo, se eu não me engano, ele na verdade retrata um evento futuro mais qualificado no tempo presente da época. Qual que era a ideia? Alguns indivíduos, com o aumento do número de convertidos, se envolveram com o cristianismo e começaram a participar da igreja. Só que qual era o problema? Eles não queriam se comprometer com a doutrina, eles queriam se comprometer com a comunidade e todos os benefícios presentes em fazer parte de uma comunidade cristã. Você sabe, Atos capítulo 2, um ajudava o outro, um apoiava o outro, não passava fome, nunca se viu um justo mendigar o pão, eles dividiam a comida. Eles conseguiam criar uma rede de apoio comum. O que os de fora perceberam? Quero fazer parte daquilo. E ao escolherem fazer parte daquilo, o que eles fizeram? Criaram um personagem tolerável. Ou seja, houve no próprio texto bíblico uma evolução do que chamamos de fariseus. Porque os fariseus, eles queriam o benefício da religião e da posição política que eles ocupavam. Os novos cristãos descritos em 1 Timóteo queriam os benefícios que fazer parte da comunidade cristã poderia lhes dar, e por isso eles tinham a aparência de piedade, mas na prática eles negavam a eficácia dela.
Mas como é que eles negavam? Eles falavam para todo mundo? Não, eles não viviam a tal eficácia da piedade que aparentemente eles tinham. Eles eram um personagem. E o que é um fariseu? Fariseu é um personagem que se transveste de santo ou cria uma imagem de piedade elevada, de perfeição elevada, mas que na prática ele vive algo completamente oposto. As palavras mais duras ditas, seja por João Batista no início e depois do próprio Jesus, foram direcionadas aos fariseus e aos saduceus. Eram dois grupos, um era mais tendencioso à religião e tinha uma perspectiva mais espiritual, que eram os fariseus, e os saduceus tinham uma visão de obediência à lei, mas eles eram estritamente racionais, não havia espiritualidade, era o preto no branco, até porque eles não acreditavam na vida eterna, eles não acreditavam no céu, morreu, acabou. Os fariseus acreditavam no céu, acreditavam na ressurreição, eles já tinham aquilo que a gente pode chamar de prenúncio do que seria o evangelho. Mas eles não viviam efetivamente na expectativa da eternidade. Eles viviam preocupados com aquilo que as pessoas pensariam sobre eles. E aí eu te pergunto de novo, seria você um fariseu? Seria você um fariseu? Por que, pastor, eu um fariseu? Será que os padrões que você estabelece para os outros são os mesmos que você impõe para si próprio? E se você impõe para si próprio, você trata com a mesma dureza e o mesmo rigor os padrões quando eles são descumpridos por você, da mesma forma que você os aplica no descumprimento por outros? Você realmente está interessado que a mensagem seja propagada para que aumente o número de salvos, ou você quer que aumente o número de seguidores ao seu redor para que a sua imagem diante das pessoas seja elevada? Aí, pastor, você sabia que os fariseus eram proselitistas igual a nós? Algo não muito comum no judaísmo, mas os fariseus pregavam, eles evangelizavam. Eles sempre encontravam um indivíduo que era pagão e falava: você tem que abandonar o paganismo, abandona os deuses, abandona tudo que você está fazendo de errado. E ele: é verdade, você está certo, eu vou fazer isso que você está falando. Beleza, fica com Deus. Pastor, mas ele abandonou? Não, o fariseu não se incomodava em ensinar a crença em Deus ou o judaísmo. Ele apenas dizia que ele estava errado e tratava: converti mais um. E ele fazia a contabilidade do dia: hoje debati com 10 pessoas e converti 10 pessoas. Eu tenho 10 pessoas que me seguem e me tratam como seu rabi. E aí todas as vezes que eu preciso de dinheiro, eu vou atrás dessas pessoas e eu de alguma forma uso as ferramentas que eu tenho para extorquir deles recursos, benefícios, privilégios e posições, a fim de que a minha imagem aumente. Quantas pessoas você já se ocupou em falar do evangelho, não para que você tenha para alguém para contar? Evangelizei um hoje. Quantas pessoas de fato você se ocupa gastando o seu tempo para que isso não se transforme de alguma forma em credencial do seu chamado? Eu sou pastor já, mesmo que eu não tenha unção, porque eu já aconselho 10, 15 pessoas que me procuram. Deus tem me usado, parabéns, isso envaidece teu coração? Felizardo fariseu que você é, porque isso não representa o reino, representa a vaidade de um homem e de uma mulher que não entendeu o que é o propósito eterno. Porque ninguém dentro do reino faz para si, e por não fazer para si, não pode reconhecer em nenhuma ação sua algo que credibilize quem você é, porque tudo que fazemos resulta, ou deveria resultar, em glória para Deus. Então o fariseu não é aquele indivíduo carrancudo, mal-humorado. O fariseu é todo indivíduo que quer de alguma forma criar uma aparência de santidade, quando a sua vida ou o interior da sua história é muito mais poluído do que tudo aquilo que foi visto naqueles que ele criticou. Jesus, quando endereça palavras aos fariseus, os chama de sepulcro caiado, que apesar de toda a visão externa tolerável, apesar de ser uma sepultura, no seu interior estava lá presente, guardado toda a ossada e toda a podridão do processo de putrefação do corpo que ali foi sepultado.
A cristandade perdeu a ótica do que é santo, porque criou uma santidade a partir de quem eles são. E todas as vezes que alguém cria o que é santo a partir do que é, ele cria um desvio da própria doutrina. Seja porque eles transformam na hipergraça, dizendo que qualquer um pode ser salvo, não importa o que você faça, glória a Deus, aleluia, e toca o barco. Ou porque criam uma graça limitante, ou uma graça parcial, ou uma salvação limitada, ou uma expiação limitada, para não discutir teologia calvinista e arminiana. Mas não, Jesus perdoou até a página 1, aqueles que foram salvos, quando a Bíblia fala sobre a salvação para todas as pessoas, e não parcialmente para um grupo. Tudo isso deveria ser reconhecido, e de alguma forma criticado. Por quê? Porque se você não entender essa introdução dessa mensagem, querido, eu tenho medo que você saia tão fariseu quanto você entrou, e eu saia tão fariseu quanto eu entrei, sem reconhecer como funciona a dinâmica da graça de Deus, mas não só sobre a graça, a dinâmica do caráter do crente, que deveria entender quem ele é. E se nós criticamos tanto o que chamamos de fariseus, deveríamos ter em mente que talvez os fariseus do tempo presente somos nós, e não aqueles personagens que, subindo no banco, queriam de alguma forma encontrar na visão dos outros o reconhecimento, o louvor ou a glorificação dos homens. Porque até para esses Jesus já deixa claro que já receberam o seu galardão e não terão participação com ele na eternidade. Por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus serve a Deus, e não assim nem as suas vaidades e nem os seus próprios desejos. Me perdoe ser tão direto com você nesses últimos cultos e nessa noite de forma especial, mas é bem provável que você e a sua visão sobre como as coisas devem ser te colocam ou te classificam como fariseu, mesmo que você não queira aceitar isso. Abra a tua Bíblia em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Essa aqui é a caracterização dos tempos do fim, porque o primeiro verso dessa mesma referência diz que sobreviriam sobre nós tempos tortuosos, difíceis, problemáticos. O negócio vai ficar tenso, e aí ele faz a descrição específica de um grupo de indivíduos: tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te destes também, ou afaste também destes. Aqui é uma instrução de Paulo ao Timóteo, dizendo: Timóteo, se tiver uns caras desse tipo, não perca tempo com eles. Eles são personagens, eles estão na igreja, mas não são da igreja. Eles estão de alguma maneira próximos do corpo, mas não são do corpo. Por quê? Eles escolheram apenas criar um personagem, ao invés de se tornarem a evidência literal da mensagem. Esses indivíduos não vale a pena perder tempo. E é engraçado que ao mesmo tempo que a gente vê a Bíblia nos instruindo que nós deveríamos pregar a todos, ter paciência com os fracos na fé, ela diz que esse grupo de indivíduos que escolhe ter a aparência de bem, esses você não tem que ter paciência. Na verdade, desses você tem que se afastar. Mas qual é a diferença, pastor? Se o forte na fé tem que ter paciência com o fraco na fé, é simples a diferença. O fraco na fé não é um indivíduo que cria um personagem. O fraco na fé é alguém que ainda está aprendendo a fé e ainda não amadureceu ao ponto de sustentar a doutrina. Lógico, nesse caso é um novo convertido. Mas esse grupo é diferente, é alguém que escolhe ser um personagem e não alguém que de fato foi tomado pela verdade. E nessa decisão, ele constrói de alguma forma uma aparência para que ele se torne tolerável, aceito ou bem visto dentro do grupo. Quantas vezes você teve medo que as pessoas conhecessem quem você é de verdade? Quantas vezes você buscou ser alguém na tua casa e fora dela outra pessoa? Quantas vezes você trata a tua esposa dentro de casa de uma forma e fora de casa de outra maneira completamente diferente? Quantas vezes você se viu na igreja como um indivíduo e fora dela como outro? Quantas vezes você percebeu que a circunstância definia quem você era? Se você já notou isso em alguns momentos, esse é um comportamento desse grupo de pessoas. E eu vou dar aqui a margem da dúvida para não termos que nos afastarmos uns dos outros. Mas na verdade, hoje quebrarmos esse conceito e rompermos.
Porque se o mundo tem um poder hoje, ele tem um poder de construir cultura e comportamento. E essa cultura e comportamento construído lá fora são introduzidos na igreja e afetam completamente a nossa identidade como corpo de Cristo. Talvez você nem perceba que você é um personagem. Talvez você nem note que você escolheu criar a personificação de alguém tolerável e aceito, para que você possa ter de alguma forma o benefício da coletividade, da comunidade ou do grupo de pessoas próximos a você. E só fez isso porque você foi influenciado diretamente pelo padrão da cultura vigente. Mas no nome de Jesus, querido, se esse é o seu caso, vamos romper com isso hoje. Porque se hoje você entender, eu sou um fariseu, pastor, você pode sair daqui um crente. Se você entender que hoje você se autoclassifica como alguém que escolheu ser um personagem, você pode sair daqui dizendo: a partir de hoje você é autêntico. Eu vou ser quem eu nasci para ser em Cristo. Eu vou ser quem eu tenho que ser, e eu vou aprender com os processos até me tornar exatamente aquilo que o Senhor me chamou para ser. Se você conseguir absorver e ser impactado nessa noite, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, pastor, eu vou conseguir ser impactado? Não é o Espírito que me impacta? Mas se você resistir a ele, não vai ter impacto nenhum. Você vai embora do mesmo jeito, só não resiste ao Espírito. Potencialmente sua vida pode mudar no aspecto espiritual e de conduta a partir de hoje, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 23, no versículo 23 até o 32. A gente vai ler alguns textos mais longos para eu poder trazer também a contextualização de cada evento. Mateus 23 até o 32. É capítulo 23, versículo 23, e a gente lê até o 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer, sem omitir aquelas. Fica tranquilo que eu não vou falar de dízimo com vocês. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Já começa a se definir a conduta. Eles se importam com detalhes míseros, quando no fim o que há dentro deles é pior do que aquilo que eles criticam. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, a medida de vossos pais. A descrição dos escribas e dos fariseus os coloca em pé de igualdade com aqueles que perseguiam os profetas, ou seja, não toleravam a verdade. E qual é a diferença da observação da lei presente na vida dos fariseus especificamente e aquilo que os profetas falavam? A lei era apenas um código moral, ela construía um padrão de comportamento, ou seja, você tem que viver assim para poder ser visto como alguém bom. Não havia matriz espiritual. Os profetas vieram ativar o que a gente pode chamar de matriz espiritual dos mandamentos, até porque nada que os profetas ensinavam poderia contrariar os mandamentos. O que eles fizeram foi, por meio do Espírito Santo, vivificar o mandamento, algo que a gente só vê completo aonde? No Novo Testamento, através do Espírito
que nos vivifica. Uma das características do Espírito Santo, qual é? Ser um Espírito vivificador, amém ou não? E os profetas, por serem portadores do Espírito, portador porque o Espírito habitava eles, as palavras que eles liberavam eram palavras vivificadas. Então eles iam além da ideia da prática fria do mandamento, eles também traziam a matriz espiritual, eles aqueciam a mensagem, eles aqueciam um conceito. E qual foi o comportamento dos pais dos fariseus? Matar esses homens, porque eles iam além do que a lei ensinava, não no que diz respeito a acrescentar algo, mas trazer vida àquilo que estava sendo lido de forma fria. Ou seja, os fariseus oravam, estava correto? Estava. Os fariseus ofertavam, estava correto? Estava. Os fariseus pregavam, estava correto? Estava. Os fariseus faziam inúmeras coisas que, se formos avaliar apenas a ação, eles estavam corretos. Mas por que eles não estavam certos? Porque o que os motivava a fazer tudo o que faziam não era algo que era movido pelo próprio Deus, era algo que era movido por eles próprios. Ou seja, eles eram um personagem por quê? Porque eles sabiam que se eles obedecessem aquelas regras e fizessem tudo aquilo que o mandamento mandasse, eles iam ser vistos de uma forma elevada, moralmente e espiritualmente por parte das pessoas. Os fariseus, dentro do período de Jesus, era aceita partido político judaico, mais bem visto ou mais respeitada de todos. Os fariseus eram muito respeitados por todos, porque eles conseguiram criar uma aparência de bem, um personagem. Mas o que os movia já não era mais o Espírito Santo, não era mais Deus, não era a verdade da palavra e nem a revelação, era a própria vaidade. Como eu falei, eles eram proselitistas. A gente vai ler outro texto, fala assim, dos prosélitos dos fariseus. Quem eram os prosélitos? Os convertidos. Se os prosélitos eram os convertidos, a Bíblia condena esses prosélitos, ou na verdade condena os fariseus que faziam esses prosélitos, dizendo que eles, os convertidos pelos fariseus, eram 2 vezes piores do que no período que eles eram pagãos, porque eles não apenas abandonaram o paganismo, como eles absorveram uma falsa ideia da verdadeira mensagem. Ou seja, o texto sagrado era apenas um recurso que eles usavam, mas não era praticado na ênfase ou na sua totalidade. E os fariseus faziam bem proveito disso, pregavam, ensinavam, falavam, melhoravam a imagem, mas não viviam na íntegra aquilo. Por quê? Porque tudo aquilo que procede de Deus é vivificante. Pastor, mas no Antigo Testamento, esquece, querido. Eu posso, de alguma forma, cometer um erro aqui aos seus ouvidos e você achar que eu sou maluco, mas entenda, a prática do mandamento salva, a prática da lei salva. Pastor, mas era impossível alguém ser salvo pela lei? Sim. Mas por que era impossível alguém ser salvo pela lei? Porque a lei não era rema, ela não estava tomada pelo Espírito, ela não foi vivificada. Ela era apenas um código legal, moral e religioso que determinava a conduta daqueles homens, para que eles fossem vistos como alguém de alguma forma de posição elevada, moral e espiritualmente. Mas se a mesma lei tivesse sido vivificada, eles seriam salvos pela lei, pela observação da lei. Eu não acredito. Ok, o que você acha que é o Novo Testamento? É a lei vivificada. Você obedece à lei, eu obedeço à lei. Não, mas a lei de Jesus, entenda, quando ele resume em 2 mandamentos, ele não subtrai os outros e muito menos os diminui. O que ele diz é que se você amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai estar obedecendo a lei vivificada, que era o cerne da lei do Antigo Testamento. Quando falava sobre amar a Deus, não pôr imagem de escultura diante de Deus, não matar, não adulterar, não roubar, não fazer nada, estava dizendo o quê? Ame a Deus e ame seu irmão. Não faça nada contra quem é Deus e não faça nada contra quem é o seu irmão. Se você obedecer isso, você obedece toda a lei
e a cumpre. Só que no Antigo Testamento a perspectiva era: eu obedecerei os cerimoniais, as regras, os critérios e os padrões, e as pessoas vão dizer que eu sou santo. Na mente do fariseu nunca esteve Deus reconhecê-los como santos, era sempre a visão das pessoas em relação a quem eles eram. Quando nós nos tornamos parte de uma comunidade, de um ambiente coletivo cheio de gente, a primeira coisa que a gente quer é ser aceito ou não. A primeira coisa que a gente espera é que as pessoas nos tolerem, nos amem, nos chamem para jantares, para almoços, nos deem posições, cargos, funções, e nós fazemos tudo para que isso seja possível. Só que o problema é que tudo que você tem feito para que isso seja possível é criar um personagem que te torna tolerável nos jantares, te torna tolerável para um cargo na igreja, te torna tolerável para momentos de confraternização, mas nunca credenciado por Deus de maneira espiritual, que é o que nós deveríamos fazer. A nossa ocupação não seria se gastar porque uma pessoa olha torto quando eu prego, estou pouco me lixando. Se não vai mais ouvir a minha pregação, que eu não presto, sei lá, não ouça. Se vai torcer o nariz por conta da minha posição, que torça. A Bíblia fala sobre o envio dos 70. Se você chegar numa cidade e ninguém quiser te ouvir, bata a poeira, vira as costas e vai embora, não perca o seu tempo. Se o que te move é o meu espírito, se o que te move é a minha vontade, se você está sendo enviado por mim, bata a poeira e segue, não perca tempo com quem não quer te ouvir. Porque nenhuma aprovação humana é necessária. Eu não preciso que vocês digam: pastor, você é muito bom. Não precisa falar, não preciso do seu reconhecimento, não preciso da sua opinião. Porque se eu precisar que você diga: ai, parabéns, você é de Deus, eu provavelmente de alguma forma estou satisfazendo os seus critérios e não os de Deus, e em algum momento eu vou ter que desagradar os seus critérios. E aí o que você vai falar? Você era de Deus e agora não é, porque você não está dentro dos meus critérios. Não posso fazer nada em relação aos seus critérios, eles são seus, não são de Deus. E os seus critérios não me garantem a eternidade, seus critérios não me dão salvação, seus critérios não fazem diferença na minha vida. Eu não preciso criar uma máscara e botar no meu rosto, eu tenho que criar calo no joelho, eu tenho que criar uma vida em retidão, em santidade, em santificação, em contínuo processo de aperfeiçoamento da santidade. Eu tenho que carregar uma vida que exprima o próprio Evangelho. Como? Através da confissão dos meus lábios, nunca através daquilo que chamamos de fruto, sejam eles de arrependimento ou os frutos do Espírito, que testificam a glória de Deus. São eles que dizem quem somos para o Senhor, são eles que confirmam a nossa experiência real com Cristo. Você não vai ser confirmado na fé porque, nossa, ele fala bonito, prega bonito, ora bonito, ou eu olho para ele e não vejo nada que possa considerá-lo irrepreensível. Se você quer alguém que não seja irrepreensível, para de vir na igreja, fica na sua casa, só assiste live de pregador famoso e nunca congregue na igreja dele. Nunca entre na onde ele ministra, porque você vai encontrar um monte de coisa que você não concorda, que você acha que está errado, que você não acha bem legal. Não faz isso, fica na sua casa e cria a fantasia que você quiser, a imaginação é sua. Porque de personagens o mundo está cheio. Às vezes os personagens somos nós que criamos, às vezes as pessoas nos tornam personagens. Isso mata, querido, mata a tua experiência com Deus, mata a tua fé, mata a tua verdade, mata tudo. Nós não podemos aceitar que por falta de caráter a gente se torne um personagem, e por falta de bom senso os outros nos tornem personagens. Nós temos que ser de fato o que o Senhor nos chamou para ser. Amém ou não? Senão vamos virar fariseus. E é facinho virar fariseu. É só você catar uma régua, pegar e começar a medir todo mundo e parar de medir a si próprio. Pronto, você é um fariseu. Porque se você não tem coragem de medir a si próprio, você não deveria ter coragem de medir ninguém. Pastor, mas eu não posso medir ninguém. Você pode medir todo mundo, mas segue o pressuposto que você que mede também é medido, seja pelos outros ou por si mesmo, porque seria melhor que você seja por si mesmo do que os outros te julgassem. Porque a melhor forma de nos convertermos é termos senso crítico e analítico, ao invés de simplesmente dependermos daquilo que os outros pensam. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 23, no versículo 14 e 15. O mesmo texto de Mateus 23.
apresenta no início mais uma caracterização dos fariseus. E olha o que diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Ó, a cara de pau desses homens. Sabe o que eles faziam? Seguinte: vou orar lá na casa do Álvaro. Faz de conta que ele é o Álvaro mesmo, ele não é uma viúva, mas ele é um velhinho de idade também, não só de cabeça, e eu vou lá na casa dele. Coitado, o Álvaro é solitário. Eu falo: Álvaro, vou lá orar na sua casa. E eu falo: Álvaro, eu vou chegar lá por volta das 11 horas da manhã e eu vou orar com você. E aí eu começava a orar às 11 horas da manhã. E eu ia sair da casa do Álvaro 6 horas da tarde. Por que eu fiz essa oração prolongada? Para que eu pudesse fazer todas as refeições do meu dia lá. Na verdade, o pseudo interesse desses homens em algumas pessoas mais frágeis, ou grupos de risco dentro da comunidade judaica, era para que eles se aproveitassem dessas pessoas. Você já viu uns caras infiltrados na igreja? Na igreja tem um monte de gente diferente, mas tem uns grupos, a gente não vai tratar disso hoje, mas tem os grupos dos mimimi dodói. Tem, na igreja por acaso tem, não sei porquê. Tem os dodóizinhos de igreja. Ai, minha vida é uma tristeza, minha vida é uma droga. Você já percebeu que tem uns pseudo-profeta que gruda nessa galera? E pega na mão e fala: eu vou profetizar todo dia por você. Deus, eis que te digo hoje, que Deus vai fazer novo o seu dia, nova a sua história, e vai te dar um monte de coisas que você quer. E ele vai cultivando esse chorãozinho de igreja, dolorido, e eles vão na casa, faz visita. O seu pastor não vem, mas eu venho, porque Deus me mandou mandar uma palavra de poder para você. Aí a pessoa vai lá e fala: quem que é esse indivíduo? Um dodói, que a gente pode chamar de viúvas. Não que as viúvas são dodói, mas esse grupo, nesse período da história, por que as viúvas? Porque eram mulheres que provavelmente não tinham ninguém para cuidar delas. Então elas estavam sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Então esses homens fariseus se aproveitavam da fragilidade dessas mulheres. Aí pega esses, tipo o Gu, é um chorãozinho, filhinho da mamãe, de apartamento. E eu venho e fico cuidando dele, ele tem dinheiro. Aí eu começo a falar: nossa, não paguei minha conta esse mês, eu estava querendo comprar um tênis novo. Não, só estou falando, tá? Aí, só como ele depende da minha presença, e ele quer que eu visite ele todo dia, ele faz o quê? Ó, pastor, toma um tênis, Deus mandou eu te dar. Que foi Deus? Você foi induzido, você nem percebeu isso. Mas por conta da fragilidade, eu continuo indo lá. Nossa, eu queria fazer uma viagem. Para onde? Eu queria viajar para Buenos Aires, dia 4 de julho, dia do meu aniversário de casamento, com a pastora. Era onde era para ser a minha lua de mel, que não aconteceu por causa da gripe aviária. Isso é verdade, mas só estou falando, tá? Aí ele ouve e fala: Deus tocou no meu coração e falou para te pagar 3 dias em Buenos Aires, com um passeio lá muito louco. Ah, é? E Deus mandou te entregar uma palavra, Deus vai te prosperar, te enriquecer. E eu vou usando da fragilidade emocional dele para controlá-lo. É exatamente isso que esses homens faziam, se aplicando no mundo moderno. Ou seja, eram pastores que se alimentavam de gordura de ovelha e da pele da ovelha. É um cafajeste, é alguém que não entende o chamado. Mas por que ele é tolerado pelo mimizento, filhinho da mamãe de apartamento? Porque ele é cheio de feridas emocionais, ele precisa de alguém que de alguma forma supra o que ele tem de carência particular. Ele faz o quê? Faz toda a vontade desse fariseu, que quando se aproxima, na verdade é mal intencionado. Vamos continuar lendo. E nesse caso, volta lá, só para, se você é um desses aí, está assistindo, está aqui: por isso recebereis maior condenação. Esse tipo de gente que explora a fragilidade dos indefesos, está pego, vai dar ruim para essas pessoas. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra. Eu já viajei em um monte de lugar, já preguei em um monte de cidade, já falei para 1.000, 10.000, 15.000 pessoas. Eu sou um fenômeno. Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito, proselitismo forma prosélitos. Evangelismo gera evangélicos, entendeu? É a mesma coisa. Prosélito é aquele que foi ensinado pelo fariseu. É igual a gente, vou evangelizar o Márcio. Eu evangelizo o Márcio e ele vira evangélico. Eu evangelizei, ele virou evangélico, é a conversão.
O fariseu foi lá e fez um prosélito, alguém que abraçou as ideias dele. Ele foi convencido. E depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Na cultura judaica, eles chamavam de filho do inferno como um xingamento. Aquelas pessoas ruins, sabe aquele sangue ruim? Aquela pessoa, a peste, que a gente fala, aquela pessoa que não presta, não vale nada. Os judeus chamavam de filho do inferno. Nesse caso, uma pessoa que era ensinada por esses fariseus e escribas, eram 2 vezes mais filho do inferno. Tamanha era a podridão que se estabelecia, porque eles não apenas abandonavam o paganismo, as velhas doutrinas, e eles abraçavam uma doutrina totalmente equivocada, e eles os exploravam, tornando eles parasitas emocionais e espirituais. É esse tipo de fruto que o fariseu produz, porque nunca é genuíno, até porque se você fala da verdade, a verdade converte, muda o indivíduo. Conhecereis a verdade vos libertará. Todo indivíduo liberto pela pregação da verdade se torna ser pensante, espiritual e capaz de analisar as coisas. Em contrapartida, todo indivíduo evangelizado ou ensinado por um mentiroso, um personagem, ele na verdade se torna refém daquele personagem, e ele é limitado espiritualmente a depender exclusivamente daquela fonte, e aí ele vai lá e explora o quanto ele pode. Pastor, mas você está batendo nos fariseus? A minha preocupação é se você é fariseu, querido. Eu estou falando tudo aquilo que gira em torno até de pregadores fariseus, para ver se você não é um deles. Essa mensagem não é para te preparar para os fariseus, essa mensagem é para você analisar se você é um. Como eu, enquanto escrevia, me analisava para ver se eu era um. Porque se a gente quer uma grande transformação, se a gente quer ver o Evangelho realmente fazer diferença, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: a nossa língua se cala, para que as nossas atitudes promovam o Evangelho. O que nós temos que ter em mente é que todas as palavras que saem da nossa boca, a nossa confissão pública de fé oral, ela é insignificante se comparada à nossa conduta de fé, o nosso comportamento de fé. A verdadeira manifestação da conversão não se encontra nas palavras de alguém. A verdadeira manifestação da conversão se encontra na atitude de alguém. E eu posso te dizer que mesmo que declaradamente o texto bíblico confirme que a salvação vem por meio da fé, eu posso dizer que a fé é confirmada pela obra. Logo, a salvação é o conjunto da fé genuína de uma obra genuína. Porque se a sua fé não tiver obra, ela é morta, e se ela é morta, ela não te salva. E se você não conhece a minha fé, eu vou te mostrar a minha obra, para que você veja a minha fé. Aí você percebe que a obra não salva, mas ela confirma o salvo. A obra não caracteriza que você vai para o céu, mas ela confirma que você é cidadão do céu. Ela não define a sua salvação, mas ela confirma que você foi salvo. Pastor, isso está na Bíblia, tá? A gente vai ler daqui a pouco, já que eu estou louco. Tiago capítulo 2, versículo 15 até o 18, por favor. O fariseu era alguém que falava, que ensinava, mostrava em público, mas as suas atitudes, principalmente secretas, e eu não estou dizendo secreto na frente do computador para ver se não acessou pornografia, não estou falando sobre isso, estou falando atitudes no cotidiano. Quando ele para o carro no centro da cidade lá, você abençoa o cara que cuida de carro? Eu não, pastor, já tenho a zona azul, mas o cara, tem cara lá que eu sei que vive só disso, e toda vez que eu vou no centro e paro ali, tem um especial lá que eu faço questão. Os outros nem tanto, porque tem uns aventureiros, mas tem um lá que toda vez que eu vou lá, eu oferto na vida dele, e paga a zona azul, porque ele está ali, porque precisa, porque ele está ali para trabalhar. Apesar da regra municipal ter a zona azul, eu abençoo aquele cara, porque eu vejo aquele um homem disposto a ganhar o pão de cada dia para servir a sua família. Porque a fé sem obra é morta. O seu argumento sem obra é morto. Você ama? Quem aqui ama? De verdade? Pode levantar a mão. Quem acredita que ama? Não estou falando, eu amo minha mulher, não, estou falando amor bíblico. Ama.
Perfeito. Você ama? Ok. Você perdoa? Não, tem pecado que não perdoa. Errado. A Bíblia fala que blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão. Por consequência disso, é o único que nos leva para o inferno. Pastor, mas por que blasfemar contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão? Porque sem Espírito Santo não há arrependimento. Só se arrepende porque tem o Espírito Santo. A maior das blasfêmias contra o Espírito Santo é resisti-lo. Até porque ele traz consciência, revelação e entendimento. Pastor, mas eu sou incapaz de perdoar. Então você não ama. Você só vai de fato amar quando você for capaz de perdoar aquele que te ofendeu. Qualquer ofensa. Não, pastor, mas tem ofensa que eu não perdoo. Não existe ofensa imperdoável. Não, mas não existe, biblicamente não existe ofensa imperdoável. Não, mas fizeram mal para mim grande demais para eu perdoar. Mentira, não existe mal grande o suficiente para que não possa receber perdão. Por quê, pastor? Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Mas eu não sou Jesus, mas a Bíblia pede para que você seja. Você não é Jesus? É lógico que você não é. Você é você, eu sou eu. Mas a Bíblia pede para que a gente seja como Jesus. E não seja Jesus. Reproduza o que ele faria. E Jesus te perdoaria ou não? Perdoou. E por que você não perdoa? Porque eu não sou Jesus ainda. Errado. Você não perdoa porque você não entendeu que o amor que você recebe antes de te perdoar te faz amar da forma que você foi amado. Por isso que fé sem obras é morta. E por isso que a salvação pela fé é confirmada pela obra. Entendeu agora? O amor que você recebe te leva a amar. A Bíblia fala, primeiro vocês foram amados para que depois vocês amassem ao Senhor. Não é isso que diz o texto? Amém ou não? Ele vos amou primeiro. A musiquinha vocês conhecem, né? Ele me amou primeiro. Não lê a Bíblia, só conhece essas músicas. Ele me amou primeiro. Então, se você foi amado primeiro, depois você amou o Senhor, é porque o amor ativou algo em você que você era incapaz de ter. E se você foi capaz de ter esse amor, é porque o amor não apenas acendeu o teu coração, mas também te perdoou, o que te fez amar e perdoar de igual modo. Se você não consegue fazer isso, você não ama direito, e nem foi amado, nem entendeu o Evangelho. Não, mas eu sou de Jesus. Você está dizendo que eu não sou? Eu estou acreditando que você acredita em Jesus. Até os diabos, os demônios acreditam. Todo mundo acredita em Jesus quase. Ou pelo menos quando está quase morrendo, cai no avião, meu Deus do céu, me ajuda. Aí até o maior ateu vira crente. Então crer na existência do que é divino é comum para nós. Mas entender que acreditar no que é divino e viver o que é divino são coisas diferentes, talvez ainda não entrou no nosso entendimento. E deveria ficar claro. Tiago capítulo 2, versículo 15 até o 18. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o irmão nu não é pelado, tá bom? Antes que você nu, pastor, está pelado, não, é falta de itens de primeira necessidade, de comida, essas coisas. Não é nu sem roupa, é desprovido, sem nada, coitado. E alguns de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos. Deus vai te ajudar, irmãozão. Sei que você não está comendo, está passando fome, seja forte, porque você vai segurar a bronca aí, e Deus é contigo, vai com Deus. E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Qual era o problema dos fariseus? Eles diziam ter uma fé que nunca se transformava em prática. A vida dos fariseus era apenas verbal e nunca factual. Não havia nada de concreto na vida dos fariseus. Eles eram indivíduos que faziam pela boca, mas nunca faziam pela atitude. E a instrução na epístola de Tiago é essa. Se um irmão vier até você com necessidade, você não vai dizer, irmão, vai com Deus. Você vai dar a esse irmão o que for necessário para que ele vá com Deus e vá comer alguma coisa. Ele tenha o mínimo para sobreviver, porque é isso que se espera daqueles que dizem ter fé e que têm a fé verdadeira, não farisaica. Não, eu fiz isso para a pessoa aprender. Eu cometi um crime para a pessoa aprender. Eu lesei o irmão para a pessoa aprender. Não, você cometeu um crime, você lesou, então você não foi de Deus não, porque Deus não manda você fazer nada de errado. Não, eu vou dar um calote em você, Hugo. Vou mandar você fazer umas artes para mim, para melhorar a minha imagem na internet e editar uns vídeos.
Você vai cobrar R$1.000, mas eu não vou te pagar, tá? Para você aprender. Não, isso aí é falta de caráter, não tem nada a ver com Jesus. Porque Deus não faz com que você puna alguém cometendo uma arbitrariedade como essa, para que você se converta. Por quê? Porque a fé genuína nos leva a fazer o oposto. Você não merece, você me deu um calote, você entregou umas artes bicheiras, eu fiquei mais feio do que eu sou na sua edição, mas eu vou pagar porque você trabalhou. Eu tive uma experiência dessa comprando num restaurante de Caraguá. Demoraram umas 3 horas para entregar uma marmitex para mim. Eu liguei, a pessoa falou que o motoboy estava perdido. Eu contei isso aqui. Aí o motoboy chega lá, entrega, era meu amigo, não pude nem brigar com ele. Ô, Arthur, é você, meu, nossa. Falei, sou eu mesmo, né? Vamos conversar aí. E aí, o que você está fazendo da vida? Sou pastor, já tem que dar carteirada. Você é pastor? Que legal. Pô, eu já ouvi falar da igreja. Aí eu mandei uma mensagem, a dona do restaurante falou, não pago a marmita. Eu mandei mensagem, eu paguei. Ela mandou a mensagem, por que você pagou? Porque o motoboy trabalhou. Demorou 3 horas, trabalhou bastante até, para chegar do negócio até a minha casa. E eu paguei, porque ele trabalhou. E vocês fizeram uma boa comida, até porque a comida era muito boa, diga-se de passagem. E eu paguei. Deveria ter? Não. Se eu fosse de alguma forma justificar ou fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Mas eu não estou ali para fazer esse grau de julgamento. O cara trabalhou, demorou, eu falei com a responsável para dar uma bronca e paguei. Paguei a corrida do motoboy e paguei a marmita. Que a mulher não queria que eu pagasse a marmita nem a corrida do motoboy. E dissesse pro cara na hora, ela nem tinha avisado. Eu ia dar uma treta. Aí eu paguei, ela, não acredito que você fez isso, não deu tempo para eu avisar o motoboy. Ah, você não avisou, eu ia avisar? Ainda bem que eu não dei de louco. E paguei. Eu estou ali para ensiná-lo, punindo, não pagando? Não, eu acho que é o certo, é sua opinião, é justiça própria. Espero que todo mundo faça o mesmo com você, quando você dá uma mancada no seu trabalho, não te paga, dá um calote e fala, você não merece o que você fez comigo. Não, comigo é diferente, eu sou de Deus, Deus tem que me abençoar. Não, isso é hipocrisia, é ser fariseu. O cristão, ele observa uma situação de necessidade e ele age como uma resposta a essa necessidade. Se um irmão vai até você dizendo que tem fome, dê comida. Se o irmão vai até você dizendo que tem frio, dê uma roupa, sede, dê água. Exatamente como o texto bíblico fala. Porque se você fizer qualquer um desses bens a um dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. São palavras de Cristo. Porque a fé ensinada por Jesus aos discípulos era uma fé prática e não verbal. Por isso que Jesus condenou tantas vezes os fariseus. Por isso que Jesus questionava os fariseus em relação àquilo que eles ensinavam. Porque a fé de Cristo não era verbalizada, não era um conceito doutrinário, não era um texto, uma discussão filosófica. Era uma prática literal do amor de Deus encarnado. E nesse caso o amor às vezes traz justiça, às vezes traz juízo, às vezes traz bênção, ele traz várias coisas. Mas a ideia é sempre agir através e não reter ou apenas ouvir. E os fariseus eram bons apenas na fala. E vocês? São bons na onde? Se a gente pudesse traçar um perfil, a sua fé é fundamentada por aquilo que você fala ou por aquilo que você faz? De onde se extrai as bases da sua verdadeira conversão? Do seu discurso? Porque você prega igual eu? Ou da sua música? Ou dos seus vídeos no Instagram? Ou seu material de autopromoção nas redes sociais? De onde se revela o seu verdadeiro caráter e a sua verdadeira cristandade? Você se ampara através de estruturas mortas, que são palavras dos homens que são levadas pelo vento? Ou você norteia a sua verdadeira fé por meio de uma atitude, mesmo que às vezes silenciosa? Porque a igreja que vai impactar o mundo não fala muito, ela faz muito. Os cristãos que produzem mudanças reais na sociedade, pouco falam, pouco fazem mídia, mas eles carregam o fardo das transformações que a sociedade precisa viver. Mesmo sabendo que essa sociedade nunca vai ser transformada e que o mundo tende ao caos cada vez mais absoluto para que se manifeste o anticristo, ainda assim, por conta de um coração servil, a igreja se move em função das necessidades e responde por meio de atitude.
responde por meio da prática literal do Evangelho. Por isso que qualquer rótulo, qualquer medição e avaliação em relação a quem eu sou, eu vou dizer que em alguns momentos eu sofro, por conta de questões de natureza emocional, no que diz respeito à necessidade de aprovação. Não vou dizer que é muito comum, mas acontece. Eu acho que com todo mundo, no fim das contas. Mas todas as vezes que no fim eu me ponho diante de Deus e tento ter uma visão clara de quem Deus quer que eu seja, beijo me liga, beijinho no ombro, adeus para a opinião pública, para aquilo que querem que eu seja, para aquilo que pensam que eu devo ser, para análise sistemática da minha vida a partir dos olhos de pessoas e não da própria palavra, das escrituras ou da doutrina. Isso não quer dizer que eu não me importo com a visão, até porque por ser pastor eu tenho a responsabilidade de ser reto, digno e cumpridor da palavra, a fim de que no meu testemunho se evidencie o Evangelho. Eu sei disso, mas eu não posso me prender à aprovação pública para que isso ocorra. Eu tenho que ter em mente que essa aprovação vem de Deus, e é Ele que me permite ser, e eu assumo a responsabilidade de externar o caráter cristão nas diferentes expressões, seja na mudança quando erro, seja no ajuste quando eu acerto, seja no aperfeiçoamento dos santos ou nas diferentes funções necessárias para qualquer homem ou mulher de Deus, para que outras pessoas prossigam e permaneçam no mesmo processo. É um fardo pesado? Porque ser espelho é difícil, mas também tem o seu lado bom, quando você consegue tocar o coração de pessoas e saber que aquilo que Deus falou através de você se tornou uma palavra de vida no ouvido e no coração daquele que recebeu, que é o rema, palavra viva. É isso que deveria definir a jornada e o caminho do cristão. Homens que falam pouco, mas fazem mais do que falam, a fim de que a glória de Deus seja revelada. Agora vamos ler do versículo 19 até o 26 para terminarmos, e se o pessoal do louvor puder entrar aqui, por favor. Quero que vocês abandonem os argumentos, queridos. Quero que vocês entendam de uma vez por todas que quem Deus te chamou para ser, faz mais do que fala. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas que queres saber? A homem vão que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente segura aí, o versículo 23 fala que Abraão foi justificado pela fé, amém? Só que a fala no texto de Tiago não quer dizer, então ele creu em Deus e foi justificado. Não, ele creu em Deus, levou o seu filho Isaque e ele foi justificado. A fé que ele tinha em Deus o moveu ao que chamamos de obediência. Então a fé que justifica não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Ela te leva a viver e a fazer, e não apenas a discursar. Ele quer dizer, nesse versículo 24, ele diz o quê? Não é que Abraão apenas acreditou que Deus existe. Por isso que o versículo 19 era importante ser lido, porque os demônios creem e tremem. Ou seja, crer na existência do que é Deus não nos justifica, senão os demônios seriam salvos, amém? Por que os demônios não são salvos, pastor, se eles creem que Deus existe? Porque eles não vivem segundo a vontade de Deus, que é o que chamamos de obras, que é a prática da crença. Vamos continuar lendo. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, heroína da fé? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
Amém? Se nós queremos abandonar o que chamamos de farisaísmo, a gente vai ter que colocar um ponto final nos nossos discursos. Quantas vezes você já se arrependeu da mesma coisa? 1000 vezes? Quantas vezes você abandonou o erro? Nenhuma? Então você nunca se arrependeu. Quantas vezes você disse que faria algo que você não fez? Quantas vezes você disse que agiria como você não agiu? Quantas vezes você só argumentou? Você percebeu que a maior parte do tempo você quis convencer as pessoas que você estava arrependido? Arrependimento não pode ser o produto de uma fala. Arrependimento tem que ser o produto de uma atitude. Amém ou não? Amém ou não? Conversão não pode dizer sou crente. Conversão tem que ser eu produzo frutos de crente. Deus é visto em mim. Eu sou um homem de Deus porque eu estou falando para vocês. Não, eu tenho que ser um homem de Deus porque vocês veem Deus em mim. Nas diferentes áreas da minha vida, quando eu me relaciono com vocês, com minha filha, com minha esposa, com meu filho, com os irmãos e irmãs da igreja, com todas as pessoas ao meu redor. O que me torna um homem de Deus não é ter um microfone ou estar num púlpito. O que me torna um homem de Deus é aquilo que Deus produz através da minha vida, e eu dou liberdade total para que Deus manifeste. Você é uma mulher de Deus porque você fala que é de Deus e as pessoas não conhecem seus segredos mais íntimos, as coisas que passam na sua cabeça, as ideias que surgem nos seus pensamentos. E se hoje eu tivesse total liberdade de entrar na sua mente, eu te acharia que você é o quê? Uma mulher ou um homem de Deus? Você já parou para pensar? A gente se ocupa tanto em produzir imagens que a gente nunca trabalhou na nossa essência. Entrar nas entranhas do nosso interior e trabalhar lá dentro. Ai, o pessoal do louvor não entrou ainda? Sacanearam com você. Pode entrar o pessoal do louvor, entra só o Thiago. Eu não posso acreditar que as mudanças ou a expectativa sobre sermos de Deus seja transformada na imagem externa que a gente construiu. A gente está há tanto tempo tentando convencer as pessoas que a gente melhorou. Você está bem? Tô ótimo. Mas e aí dentro, como é que está? Tá uma desgraça. Mas você não precisa saber disso, eu vou esconder. Vou colar um sorriso no rosto, vou ficar bem. Você ainda está pensando em se matar? Não, pastor, nunca mais pensei nisso. Estou bem agora. Não vou te dizer para você não ficar triste. Na verdade, se a pessoa falasse o que tem dentro dela. Você está com aquelas ideias de Satanás dentro de você? Não, pastor, agora é só a glória, fogo, manto, né? Oração em língua, é poder. É tudo do céu, nada da terra. É mesmo? Me fala o que tem aí dentro que você não conta. Não é melhor não dizer, pastor, que vai te deixar muito triste. Se você está fazendo isso, você está se matando, você não está se transformando, e o Evangelho não está tendo liberdade para fluir. O Evangelho é uma força em movimento, não é uma força que tem que ser represada. O Evangelho ele tem que fluir dentro de você, tem que se mover dentro de você. Quebra a ideia de ser um personagem. Quebra a ideia de simplesmente botar uma capinha. Você está com medo de não pagar a conta no final do mês? Pastor, tudo que eu havia pensado ruiu. Estou desesperado, mas eu não posso fazer cara de tristeza, porque não é de Deus não fazer cara de tristeza, porque crente sempre está confiante. Não, crente chora, Jesus chorou, filho, você quer alguém melhor que ele? Ele chorou de tristeza porque o amigo dele ia morrer e depois ele ressuscitou. Ó a ironia, Jesus ressuscitou Lázaro e ele chora antes de ressuscitar Lázaro. Era Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele tinha o poder para isso, mas ele chora. Então você vai me dizer que os problemas que você não pode resolver não são dignos de choro? Claro que são. Tira essa bomba do teu coração. Escolhe um colinho, não vai jogar lixo emocional, está amarrado, mas divide a dor, para que Deus possa te curar por dentro. Aí você aprende a esconder a dor, você aprende a esconder pecado, você aprende a esconder tudo. Você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. É apenas um personagem. É melhor que você diga que você é, sei lá, é ladrão e está a fim de abandonar o crime, nós vamos te ajudar, do que você falar que você é santo, quando na verdade você está indo roubar todo dia.
de máscara para que os irmãos da igreja não te reconheçam. Pastor, eu sou ladrão. Pastor, eu sou mentiroso. Pastor, eu consumo pornografia todo dia. Então eu não quero mais que você venha na igreja e vá para o inferno. Não, você é um pecador. Então vem para a igreja todo dia, porque para tirar esse negócio de pornografia aí da sua mente. Quero te ver tudo, mas eu não sou digno de ir para a igreja porque eu acesso pornografia. Você não era digno quando você escondia tudo e não estava a fim de mudança. Mas quando você está aberto para a mudança, aberto para as transformações. A Bíblia trata o pecado não perdoável como o viver em pecado. Se você for ver o texto bíblico, ele sempre ressalta viver em pecado, ou continuar em pecado, ou estar em pecado. É um estado contínuo. Todas as vezes que se rompe o processo, há perdão, há remissão e há mudança. Todas as vezes que não rompe o processo, não há remissão, não há mudança, porque a pessoa não mudou. Não há como se perdoar quem não dá fruto. Não há como se mudar a vida de alguém que não quer ser mudado. Não há como transformar a vida de alguém que não se arrepende e busca o fruto digno. Todas as vezes que você vê situações onde o perdão não se aplica, ou a restauração do indivíduo não se aplica, é quando a pessoa continua no pecado. Mas quando ele não continua, há restauração, há mudança e a glória de Deus. Se o seu problema é pecado, dá para resolver. Se o seu problema é qualquer outra coisa, dá para resolver. Só não gaste mais energia tentando ser um personagem, quando você pode ser hoje um pecador arrependido e tomado pelo Espírito, cheio da glória de Deus, e sair daqui radiante, falando: eu assumi que eu sou pecador, e agora, a partir de hoje, eu vou lutar contra esse pecado e minha vida vai mudar. Ponto. Para de ficar remoendo isso dentro de você, como se você estivesse se triturando todo dia. E olha que eu sou bom nesse negócio de ficar remoendo. É ruim, mas eu acabo fazendo isso por muito tempo, em várias situações da minha vida e ocorrências. Fico lá, remoendo. Já fui perdoado, minha vida já faz 10 anos que aconteceu, eu fico remoendo, demora. É uma tortura. Não vai fazer diferença. O que faz diferença não é o quanto você remoe. O que faz diferença é o quanto você está disposto a abandonar, deixar para trás e seguir. Tomar a cruz, viver em retidão, santidade e manifestar a natureza de Deus. Então não mais se preocupe em ser alguém tolerado e aceito por nós. Se você hoje se considerar pecador, você vai se tornar aceito por Deus. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para os santos, mas para os pecadores. Jesus disse isso. Então é melhor você abandonar o fariseu que existe em você e assuma o pecador que existe aí, para que Deus possa fazer uma grande mudança na sua história. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.